Clara sempre acreditou que nasceu para ser mãe. Guardava roupinhas antes mesmo de estar grávida. Parava diante de vitrines como quem contempla um altar. Orava todas as noites pedindo apenas uma coisa: um filho. O tempo passou. 1 ano tentando. 2, 3, até que vieram os exames mais profundos. O médico não foi cruel, foi direto. Seus ovários não respondem. Seu útero não sustenta a gestação. Não há possibilidade natural. Clara ouviu tudo em silêncio. Saiu do consultório com postura firme. Agradeceu educadamente. Entrou no carro. E ali, não chorou. Sentiu um vazio estranho. E no meio dele, um alívio rápido e involuntário. Aquilo a apavorou mais do que o diagnóstico. Porque alguém que sonha tanto em ser mãe sentiria alívio ao descobrir que não pode. Nos dias seguintes, algo começou a incomodá-la ainda mais. Toda vez que ouvia um bebê chorar, seu peito apertava. Não era tristeza comum. Era desespero. Um pânico inexplicável. Como se estivesse sendo cobrada por algo que não lembrava. Começou terapia. Numa sessão aparentemente comum, soltou uma frase que nunca havia pensado antes. Eu tenho medo de que alguém dependa de mim. A psicóloga perguntou de onde vinha aquilo. Clara não soube responder, mas naquela noite sonhou algo diferente. Não havia corredores brancos. Não havia vozes chamando. Ela estava numa casa simples, antiga. 3 crianças sentadas à mesa. E elas mais velha, endurecida, e dizendo: eu não pedi para vocês nascerem. Acordou com o coração disparado. O sonho se repetiu nos dias seguintes, sempre com detalhes mais nítidos. As crianças não eram fantasmas. Eram reais. Tinham medo dela, especialmente um menino de olhar sensível que a observava como quem espera amor e recebe indiferença. Clara nunca teve 3 filhos, mas sentia culpa como se tivesse. Sem saber explicar por quê, procurou um centro espírita. Não buscava espetáculo, buscava entendimento. Durante uma reunião simples, a médium, sem conhecer sua história, disse: você já foi mãe, e foi uma mãe cansada. Clara sentiu o chão desaparecer. A médium continuou: não houve violência física. Houve frieza, palavras que machucaram mais do que tapas. Um filho partiu cedo, carregando a sensação de não ser amado. Clara começou a chorar sem saber exatamente pelo quê. As imagens dos sonhos voltaram. A médium concluiu: a impossibilidade de gerar nesta vida não é punição, é aprendizado. Você pediu para sentir o desejo sem a posse. Pediu para aprender a amar antes de gerar. Clara saiu dali abalada, não revoltada, afligida. Se aquilo fosse verdade, significava que sua dor tinha raízes mais profundas do que biologia. Com o tempo, entendeu algo ainda mais doloroso. A relação com a própria mãe sempre foi fria. Críticas constantes, afeto escasso, exigências intermináveis. Ela havia recebido amor condicionado. E na outra vida havia reproduzido exatamente o que recebeu. O ciclo se repetia. A infertilidade não era o centro da história. Era a interrupção do padrão. Clara começou a fazer algo que nunca havia feito. Conversar com a mãe sem acusar. Ouvir sem se defender. Perdoar sem cobrar reconhecimento. Cada gesto era difícil. Cada abraço era um esforço. Mas algo dentro dela começava a mudar. Meses depois, decidiu visitar um abrigo infantil. Não como substituição de um sonho, mas como extensão de um aprendizado. Entre tantas crianças, um menino de 7 anos chamou sua atenção. Silencioso, observador, não corria para ninguém. Quando Clara se aproximou, ele não sorriu. Apenas perguntou: você vai embora também? A pergunta atravessou sua alma. Ela se ajoelhou e respondeu com a voz embargada: não, se você deixar eu ficar. Ele não a abraçou imediatamente, mas segurou sua mão. E naquele gesto simples, Clara sentiu algo que jamais sentira diante de qualquer exame médico: paz. O processo de adoção não foi rápido, não foi fácil, não foi idealizado, foi consciente. E pela primeira vez, Clara não queria um filho para preencher um vazio. Queria amar alguém sem que fosse obrigada a isso. Anos depois, ao observar o menino dormindo, compreendeu finalmente. Deus não havia negado maternidade, havia impedido repetição. Ela não precisava gerar um corpo para reparar o passado. Precisava transformar o coração. E entendeu a lição que mudaria sua história para sempre. Algumas limitações não são castigo, são proteção. Proteção contra sermos a mesma pessoa que fomos um dia. A infertilidade não a impediu de ser mãe. Impediu que fosse novamente indiferente. E dessa vez ela escolheu amar. Antes de terminar, eu preciso te dizer algo importante. Se esse tipo de história toca você, te faz refletir e fortalece sua fé,
Deixe o seu like agora. Isso não é apenas um botão. É o que faz o YouTube entender que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações. É isso que nos permite continuar trazendo histórias profundas, espirituais e transformadoras todas as semanas. E compartilhe este vídeo. Você pode estar sendo instrumento para curar alguém que está em silêncio. Agora guarde isso. Deus não tira por crueldade. Ele redireciona por amor. Nem toda ausência é perda. Nem toda dor é punição. Nem toda porta fechada é fracasso. Algumas são livramento. Se algo na sua vida não aconteceu como você queria, talvez não tenha sido rejeição. Talvez tenha sido proteção. E se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu confio nos planos de Deus. Porque às vezes, a maior prova de fé é aceitar o que não entendemos. E talvez essa história não tenha aparecido para você por acaso.